quem não sabe, junho é conhecido como Junho Vermelho. Isso em alusão à questão da doação de sangue. É o mês da conscientização, do incentivo, do estímulo à doação de sangue. A Organização Mundial da Saúde prevê que o ideal seria que entre 3% e 5% do total da população fosse doador de sangue. No entanto, aqui no Brasil, por exemplo, esse número está bem aquém, está menos de 2% da população é doadora de sangue. E muita gente não doa sangue por desconhecimento do assunto também. Por isso, nós temos uma convidada especial, está falando conosco de São Paulo, a médica do trabalho, doutora Daniele Assaf, ela que é ligada ao Grupo Cruzeiro do Sul Educacional e conversa com a gente a partir de agora para a gente desenvolver um bate-papo bem legal, bem informal, bem descontraído, para que o nosso telespectador fique sabendo o necessário, o essencial sobre a questão de doação de sangue. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda ao NT Sul. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Doutora Daniele, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu pergunto mencionando uma questão que muita gente tem em mente. Existem alguns mitos que as pessoas criam e muitas coisas desses mitos podem até ser verdade, com relação à questão de doação de sangue. Tem gente que diz que doar sangue vicia, doar sangue afina o sangue, as pessoas ficam mais propensas a, quem sabe, ter algum tipo de hemorragia. O que existe de mito, de verdade, nesse tipo de crença popular? Nós temos muitos mitos sobre a doação de sangue, eu acho que isso é uma das coisas que acaba impactando nos não doadores, né, nas pessoas que ficam com receio de doar. Na verdade, não seria necessário esse tipo de preocupação. A doação de sangue, ela não afina o sangue, ela não emagrece, ela não engorda, ela não causa nenhum prejuízo, né, ao doador, a não ser que a pessoa tenha alguma contraindicação, mas que na hora da doação, quando é feita uma triagem, uma pré-triagem sobre as condições de saúde, o banco de sangue vai ter condições de identificar. Quais são as condições, critérios básicos para ser um doador de sangue e quem não pode de jeito maneiro ou por algum motivo ser doador de sangue? Nós temos alguns impeditivos para os doadores de sangue, né, que são, por exemplo, histórico de hepatite, pessoas HIV positivas, doenças de Chagas, malária, mal de Parkinson, uso de drogas ilícitas injetáveis, gravidez também é contraindicado, tá? Ingestão de bebida alcoólica nas últimas 12 horas antes da doação, histórico de tatuagem, micropigmentação nos últimos 12 meses, a realização de algum procedimento endoscópico, pode ser endoscopia ou colonoscopia, nos últimos 6 meses, anemias, né, porque você vai acabar tirando ali uma proteção da pessoa junto com isso, pressão alta descontrolada, algumas viroses, a gente tem algumas questões que na pré-triagem também são identificadas, que causam a contraindicação para doação de sangue. A regra menciona que doador de sangue tem que ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação, nesse último caso, tenha sido até os 60 anos. O que delimita, por que tem esse limite de idade para ser doador de sangue? O limite, ele está relacionado com, na verdade, o envelhecimento da nossa medula, né? Então, a partir do momento que a gente passa a envelhecer, a funcionalidade da nossa medula óssea também diminui, né? Não é a mesma. Então, a gente tem essa precaução por conta disso, né? Por conta da reposição posterior à doação. Homens e mulheres têm prazos diferentes, né, com relação à doação de sangue. Mulheres, 4 meses, homens, 3 meses. Por que tem essa diferença? Essa diferença, na verdade, é por conta da nossa reposição do estoque de ferro. Geralmente, a gente perde numa doação 250 miligramas de ferro. E aí, as mulheres, por conta do período menstrual, demoram um pouco mais para fazer essa reposição. Então, por isso que na mulher o período é um pouco mais longo. Mas seria só por conta disso mesmo. E existe, assim, algum efeito colateral da questão da doação do sangue? A pessoa que doa sangue, ela tem algum efeito posterior? Não tem efeitos. O que pode ter uma sensação de fraqueza posteriormente. Algumas pessoas chegam a passar mal, né? Após o ato mesmo da doação.
Tem pessoas que ficam até com a sensação de mal-estar por conta da agulha, por conta de ver o sangue, mas não há nenhum prejuízo na saúde da pessoa após a doação. O volume que ele é doado, na verdade, ele é um volume doado que você tem de reserva e em 24 horas, mais ou menos, você tem a recuperação desse volume. Quanto é doado a cada vez que a pessoa vai ao hemocentro? Cada doação gera em torno de 450 ml, né, cada bolsa. E essa bolsa, às vezes, ela é processada em 3 a 4 componentes diferentes, que pode ser o plasma, a hemácia, as plaquetas e o crioprecipitado. E isso pode atender também diferentes pacientes. Então, assim, eu posso, numa mesma doação, atender necessidades diferentes e pacientes diferentes. Mais de um paciente, na verdade, a cada doação poderá ser beneficiado. Isso mesmo. Dentro de uma mesma doação, eu posso tanto atingir pessoas diferentes, né, pacientes diferentes e problemas de saúde diferentes. Nós continuamos em pandemia, infelizmente ainda. Inverno também é uma outra época em que as pessoas habitualmente se retraem um pouquinho mais, né? Tem como dar uma panorâmica de que situação se encontram atualmente os hemocentros no Brasil? A pandemia no Brasil chegou a reduzir 40% do volume de doadores, né? E isso acabou refletindo nos bancos de sangue. Então, a gente teve problemas em alguns lugares pela falta mesmo, né? Pela preocupação. E um dos motivos que nos levou a fazer a campanha e, na verdade, tentar sensibilizar o maior número de doadores foi que já era, né, um assunto muito importante, a doação de sangue sempre foi importante, mas por conta da pandemia a gente achou que era um assunto mais relevante ainda, né? No inverno também a gente acaba tendo uma diminuição dos doadores por conta das doenças virais, e aí esse número acaba aumentando. Então, a gente pede para que as pessoas, na verdade, se sensibilizem, né? É um mês destinado para doação. Então, o nosso pedido é que para as pessoas se mobilizem, se sensibilizem e procurem o banco de sangue mais próximo para fazer a doação. Os bancos de sangue estão preparados, eles estão com todos os protocolos e com as questões de segurança todos adaptados para receber os doadores de acordo com a questão da pandemia. Então, a nossa campanha e o nosso objetivo maior é sensibilizar as pessoas para essa doação, que vai ser uma doação segura. Ok, e já que a senhora mencionou a questão de Covid, a pessoa que teve Covid, que é habitual doador de sangue, quando ela vai poder se voltar a doar sangue? A pessoa que teve Covid, ela pode fazer a doação de sangue depois de 30 dias da cura, tá? Quem teve contato também com alguém positivo, né, ou suspeito para o Covid, deve aguardar os 14 dias, o último dia de contato. É importante relatar isso na hora de fazer a doação, na hora da triagem. E aí, alguns bancos, tem lugares que tem algumas normas específicas, né, mas a grande maioria segue essa regra. Mas é sempre importante relembrar na hora lá da triagem, comentar isso, que é uma informação importante, mas não contraindica a doação. Doutora Daniele, muitas pessoas desconhecem o fato de que antes da doação efetiva de sangue é feito um teste para saber se a pessoa realmente pode ser o doador de sangue e também é feita uma entrevista, né, que é uma pré-triagem bastante importante, onde a pessoa deve responder com toda a sinceridade a todas as perguntas. Todo doador de sangue, quando chega no banco de sangue, ele vai passar por uma triagem, então geralmente é feito um questionário com ele, ele vai responder algumas perguntas básicas, e ali vai ser avaliado se pode prosseguir com a doação ou não, tá? E depois é feito testes no sangue, que é doado, a pessoa ganha até um check-up praticamente de graça, porque na verdade ela recebe esses resultados depois. Uma doação que ela é bacana, porque você acaba também tendo o retorno da sua situação de saúde, do sangue, e na pré-triagem, se já tiver algum tipo de contraindicação, de orientação, eles vão orientar direitinho no banco de sangue e já vão direcionar cada paciente, cada doador.
Ok, a gente mencionou lá no início, doutora Daniela, a questão de que no Brasil, principalmente, menos de 2% da população é doadora de sangue, então nós estamos bem aquém do ideal projetado pela Organização Mundial da Saúde, que é entre 13% e 5%, e nosso objetivo é justamente isso, desmistificar um pouco essa questão do ato de doar sangue, e as pessoas às vezes veem em redes sociais, eu procuro fazer isso também porque eu sou doadora, a questão de divulgar, e não é para se exibir, é realmente a sensação de quem doa sangue, é a sensação de que está doando vida e que está realmente colaborando para a saúde de outra pessoa. Então, só isso eu acho que já vale o gesto, né? Afora de que, para quem recebe também, mesmo sem saber de quê, eu acho que deve ser uma coisa muito gratificante, muito legal, né? Eu acho que esse é o principal objetivo e a gente fala muito assim, né? Se traz algum benefício para a saúde. Eu acho que o principal benefício é a questão do bem-estar. Eu acho que quando você consegue ajudar uma outra pessoa, você tem uma sensação de bem-estar, de satisfação. A doação de sangue, ela é de graça, ela é um ato que você não vai ter custo nenhum para fazer uma doação dessa. Então, eu acho que é muito importante a gente desmistificar isso e mudar a cultura do nosso país com relação à doação. Não é só doação de sangue, né? A gente também precisa de doação de medula, doação de órgãos, enfim. Essa questão da publicação que você falou, eu acho super bacana. Às vezes a gente acaba estimulando outras pessoas também por conta da ação e desmistificar mesmo, né? Doar sangue não faz mal, não tem risco de contaminação, os bancos de sangue são muito seguros e você vai acabar salvando 1, 2, 3, às vezes até 4 vidas numa doação. Então, isso é muito importante. Muito, muito. Para a gente encerrar mesmo a perguntinha final, muita gente se vacinando, infelizmente não todos, não tantos quantos a gente gostaria, mas muita gente se vacinando contra a Covid, se vacinando contra a gripe, enfim. Essas pessoas podem doar sangue? Com relação à vacinação de Covid, a gente pode doar o sangue, e aí vai ter algumas orientações de acordo com a vacina que a pessoa tomou, né? Então, Coronavac tem um determinado período, Oxford tem outro, Pfizer outro. Então, na hora que você for fazer a pré-triagem ou que você for ligar para agendar no banco de sangue a doação, você já informa e já tira essas dúvidas. Alguns bancos de sangue, o Ministério da Saúde dá algumas orientações gerais, mas alguns bancos de sangue acabam tendo protocolos próprios, então é interessante ligar e tirar essa dúvida, mas a doação é permitida sim, tá? Muito bom, então. Obrigada por sua participação conosco no NT Sul, obrigada por todos esses esclarecimentos, por esse bate-papo bastante esclarecedor, eu tenho certeza, para mim e para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, espero que a gente tenha contribuído de alguma forma para aumentar o número de doadores, não só nesse mês, que é destinado a isso, mas que seja uma cultura de cada região do nosso país, que a gente possa ajudar muitas pessoas e salvar muitas vidas. Um beijo, obrigada. Obrigada, então, doutora Daniela Assaf, falando com a gente lá de São Paulo, ela que é médica do trabalho do Grupo Cruzeiro do Sul Educacional. Você que nos acompanhou, então, fica aí o recado, fica a dica, estamos no mês de junho, né, o mês vermelho, relativo, referente, na verdade, à questão da doação de sangue, o incentivo e estímulo à doação de sangue. Quem doa sangue costuma dizer que doar sangue não faz bem só para o corpo, não faz bem só para quem recebe, mas faz bem muito mais para o coração de quem doa. Faça isso, faça a sua doação que você vai saber do que eu estou falando.